Fala, impressionadores! Nesse vídeo a gente vai fazer a nossa terceira aula do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. E nessa aula a gente vai falar sobre estruturas condicionais, como que você trata condições dentro dos seus códigos, dentro de qualquer algoritmo, em qualquer linguagem de programação que você vai fazer. Vocês vão aprender bem como é que funciona a estrutura do if e else, que é uma estrutura que existe em toda linguagem de programação, justamente porque quase todo código que você for fazer, algum tipo de condição você vai ter que tratar. Vamos entender como é que isso vai funcionar na aula de hoje e bora lá! Bom galera, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal para continuar aprendendo programação com a gente. E lembrando que o link da playlist e o PDF do arquivo da aula de hoje vai estar aqui na descrição. São dois links então disponíveis aí para você, vão estar aqui na descrição. Pega, acessa, é gratuito e vamos seguir para o conteúdo da aula de hoje. Bom, a gente falou na primeira aula sobre o que eram algoritmos e o que era a lógica de programação, como que funcionava, como que você constrói esse tipo de coisa. Na segunda aula a gente falou sobre as bases dos algoritmos, que são as variáveis, os tipos de dados, as estruturas de dados e assim vai. E a gente vai usar isso agora nessa aula onde a gente vai aprender sobre estruturas condicionais. Então pensa, quando você está construindo um código e você quer, por exemplo, imagina que você está construindo uma automação para rodar no seu computador. E essa automação, quando aparece alguma coisa na tela, ela tem que clicar num botão. Quando aparece outra coisa na tela, ela tem que clicar num outro botão. Você está querendo tratar uma condição. Em determinada situação, ela clica num botão. Em determinada situação, ela clica num outro botão. Vamos tangibilizar isso um pouco. Imagina que você está fazendo uma automação para enviar e-mails. Quando ele abre a tela do seu e-mail, o seu e-mail já pode estar com um login feito, ou você pode ter que fazer o login. Então, se o login já tiver feito, ele vai enviar o e-mail direto. Se o login não tiver feito, então ele vai ter que fazer o processo de login. Então, repara, você está tratando uma condição, e essa condição ela divide, digamos assim, o fluxo de ações que o seu código vai fazer em dois. Olha, se a condição for verdadeira, vai por esse caminho. Se a condição não for verdadeira, vá por esse outro caminho. Então você está dividindo em duas opções. E você pode ir dividindo mais vezes. A gente vai ver isso na aula de hoje também. E normalmente em linguagem de programação a gente usa o termo if para representar isso, tá? Então sempre que vocês verem if em algum lugar, saiba que está tratando uma condição. E o else é o caso contrário. Então se a condição for verdadeira, eu faço isso. Caso contrário, ou seja, else, caso contrário, eu vou fazer alguma outra coisa. Isso combina muito com os operadores lógicos e os operadores comparativos, que são os operadores que a gente ainda não tinha falado. Os operadores comparativos, eles são bem direto ao ponto. Se o valor das vendas do vendedor for maior do que a meta, for menor do que a meta, então são normalmente as boquinhas de jacaré, for igual à meta, for diferente da meta. O símbolo de diferente, você vê que ele é um símbolo que ele varia muito de uma linguagem de programação para outra. Lembrando, a gente aqui não está tão preocupado com a sintaxe em si, ou seja, para dizer diferente eu vou botar uma exclamação igual ou vou botar um maior, menor. Cada linguagem de programação vai ter a sua estrutura, não tem problema, a gente não está noiando tanto com isso. Aí eu estou mais preocupado em vocês entenderem a lógica das coisas, afinal de contas, isso é um curso de algoritmo e lógica de programação. Temos o sinal de maior é igual, de menor é igual, e assim vai. Esses aqui são os principais operadores de comparação que você tem. Então, dentro do if, quando você cria essa estrutura condicional, você normalmente vai fazer if e vai fazer uma comparação, vai criar uma condição. Se o valor de vendas for maior do que a meta, se a nota do aluno for maior do que a média para passar, e assim vai. Então, você está tratando condições. Existem também os operadores lógicos. O que são os operadores lógicos? É quando você quer tratar mais de uma condição dentro do mesmo if, dentro da mesma estrutura condicional, né? Por exemplo, digamos que para eu pagar bônus para os funcionários de vendas, a loja em que esse funcionário trabalha tem que bater a meta e o funcionário tem que bater a meta individual dele. Então digamos que a loja tem uma meta de 10 mil vendas e o funcionário tem uma meta de 1000 vendas. Se o funcionário fizer 1.200 vendas, mas a loja não fizer mais de 10 mil vendas, que é a meta dela, fizer 8 mil vendas, eu não vou pagar bônus nenhum. Então a condição que você vai criar é se as vendas do funcionário forem maiores do que a meta do funcionário então o operador lógico e ao mesmo tempo as vendas da loja forem maiores do que a meta da loja. Então o operador lógico ele funciona quando as duas condições têm que ser verdadeiras para ele funcionar. O operador do ou ele funciona quando pelo menos uma das condições tem que ser verdadeira para ele funcionar. Seria o caso de, não é muito comum, mas só seguindo o mesmo exemplo aqui de bônus dos funcionários, seria o caso de, eu vou pagar o bônus de vendas do funcionário se esse funcionário bater a meta dele ou se a loja bater a meta dele. Se pelo menos uma das duas coisas acontecer,
eu vou pagar o bônus para ele. Então esse seria o caso do operador lógico OU, beleza? Quando pelo menos uma das duas coisas acontecer. São os operadores mais comuns, existem até outros, mas esses aqui são os que você mais vai usar na prática. São os mais comuns, são os que você vai encontrar em qualquer linguagem de programação e a gente pode seguir com eles, tá? Show de bola! Como que você usa isso então agora num algoritmo, num exemplo? Vamos construir aqui 2 exemplos juntos na aula de hoje para a gente exercitar isso daqui. E eu quero que você faça esse exercício da seguinte forma. Você pode fazer junto comigo, acompanhando e entendendo e aprendendo com isso, ou se você só pela explicação já se sentiu confiante e quer tentar fazer por conta própria, tenta fazer por conta própria. Lembrando, qual é a lógica? A lógica é o seguinte, a gente tem aqui o exercício que a gente vai fazer. Eu vou fazer o que primeiro? A gente sempre faz o exercício em 3 etapas. Primeira etapa, a gente anota todas as variáveis, todas as informações que eu preciso ter desse meu exercício em formato de variáveis, a primeira coisa. Segunda coisa, a gente escreve em português o passo a passo do que o meu código, o que o meu algoritmo tem que fazer. E o terceiro passo, a gente traduz esse passo a passo escrito em texto mesmo em português para códigos. No nosso caso aqui, a gente está escrevendo meio que um pseudocódigo, ou seja, a gente está escrevendo um código que não segue uma regra fixa de sintaxe específica, ou seja, eu quando coloco o if eu tenho que botar depois 2 pontos, ou quando eu coloco o if eu tenho que botar depois chaves. Não importa, cria uma regra para o seu código mesmo. A gente aqui vai usar uma, mas não fique tão noiado na regra e mais em garantir que o que você construiu, a lógica do que você fez, está fazendo sentido. Então vamos lá. Digamos que você precisa criar um programa que calcula o bônus dos funcionários da sua empresa, que era o exemplo que a gente estava dando. A meta de vendas do funcionário é de R$500. Se o funcionário vendeu igual ou mais do que a meta, ele ganha R$50 de bônus. Se não, ele não ganha bônus. Então é o seguinte, o vendedor vendeu mais de R$500, ele ganha R$50 de bônus. Ele vendeu menos de R$500, ele não vai ganhar nada de bônus. É isso que a gente tem que fazer. Então vamos primeiro anotar as coisas que estão aqui. Bom, a gente tem a meta de vendas e as vendas do vendedor. Se for falar, Lira, a gente tem também o bônus do funcionário de R$50. Sim, só que o bônus do funcionário, ele não é fixo. Não é, o funcionário ele não vai ganhar sempre o bônus. Ele só vai ganhar o bônus se ele bater a meta. Então, de informações fixas, a gente tem o quê? A gente tem a meta de vendas e a gente tem as vendas que o funcionário vai fazer. Que aqui eu representei como 700, só para dar exemplo, mas vai ser o valor do quanto o funcionário vender mesmo. Então, botei lá, meta 500 e vendas 700. Agora, vamos pensar, qual passo a passo? O que esse código, né, o que esse algoritmo tem que fazer para calcular o bônus do funcionário? Ele tem que ver se as vendas são maiores ou iguais do que a meta, então o bônus é R$50. Se as vendas forem maiores ou iguais à meta, então o bônus é R$50. Caso contrário, ele não ganha bônus, o bônus é de R$0. Como que a gente traduz isso daqui para códigos? Bom, para a gente traduzir isso aqui para código, a gente vai usar a estrutura do if e else que eu comentei com vocês. E aí, olha como é que eu escrevi isso daqui. Eu escrevi da seguinte maneira, olha só. If vendas maior ou igual a meta. Então a gente vai usar esses comparadores que estão aqui, tá vendo? Os operadores comparativos, né? Esses operadores que estão aqui. No nosso caso aqui, como é só uma condição que tem que tratar, eu não estou usando o operador lógico, a gente está usando só o comparativo. Então eu estou verificando, ó, if vendas maiores ou iguais à meta, o bônus é igual a 50. Caso contrário, o bônus é igual a 0. E nesse nosso caso aqui, a sintaxe que eu escolhi, ou seja, a regrinha de como escrever. Quando eu estou falando sintaxe, pensa nisso. É a regrinha de escrita. Como que eu tenho que escrever esse comando? É basicamente isso. É que, repara, tudo que tá... Eu coloquei uma chavezinha aqui no final do if e uma chavezinha no final dele. Tudo que está dentro dessa chave aqui só vai acontecer se as vendas forem maiores ou iguais à meta. Então o bônus vai ser igual a 50. Então, por exemplo, digamos que eu tivesse que calcular o bônus igual a 50 e, ao mesmo tempo, eu mandar um e-mail de parabéns para o funcionário. Dentro desse if, eu ia ter bônus igual a 50 e eu ia ter um outro comando de enviar e-mail de parabéns para o funcionário. Por quê? Porque dentro desse if aqui, dessa chavezinha inicial e chavezinha final, aqui dentro vão estar todas as coisas que só vão acontecer se essa condição for verdadeira. Então, repare, ele só vai executar esse bônus igual a 50 aqui se essa condição aqui for verdadeira. Se essa condição for falsa, ele vai pular para o caso contrário, para o else. Então, se as vendas não forem maiores ou iguais à meta, ele vai pular para o else. Caso contrário, bônus igual a 0. Beleza? E aí também eu botei uma chavezinha aqui para representar o quê? Todas as coisas que vão acontecer se a vendas do funcionário forem menores que a meta, ou seja, no caso contrário. Então, repara o seguinte, se eu escrever agora uma linha de comando fora de qualquer chavezinha dessa aqui embaixo, depois de tudo, esse comando ele vai acontecer independente da situação. Por exemplo, meta igual a 500 e venda igual a 700, isso aqui vai ser definido independente se as vendas forem maiores do que a meta ou se as vendas não forem maiores do que a meta. Por quê? Porque eles estão fora da estrutura do if. Tá vendo? Então, isso é muito importante você entender nos algoritmos, né? Primeiro,
os algoritmos eles sempre são executados de cima para baixo. Todo código ele é executado de cima para baixo. Então, olha, executa isso, depois ele executa isso, depois ele executa isso, depois ele executa isso, e assim vai. Isso é muito importante. Segundo ponto importante aqui. A partir de agora, a gente está tratando condições. Quando você começa a tratar condições, você pode ter diferentes fluxos de como que as coisas vão acontecer dentro do seu código. Por exemplo, essa linha bônus igual a 0, ela, nesse nosso exemplo aqui, ela nunca vai ser executada. Por que ela nunca vai ser executada? Porque meta é 500 e vendas é 700. Se as vendas forem maiores ou iguais à meta, então o bônus é 50. Acabou isso, ele vai pular para fora da estrutura toda do if. E a estrutura toda do if, ela precisa ter alguma coisa que delimita o início dela e o final dela. No nosso caso aqui, a estrutura do if ela é delimitada no início e no final pela chavezinha. Então, essa chavezinha aqui está dizendo, olha, o que vai acontecer se essa condição for verdadeira está dentro dessas primeiras chaves, e o que vai acontecer se essa condição for falsa está dentro dessas segundas chaves aqui, porque é a chave do else, do caso contrário. E repara, não faz sentido você escrever um else sem ter um if, porque caso contrário do quê? Caso contrário do if, beleza? Então não faz sentido você ter um else sem um if. Se a gente traduzir isso aqui para códigos mesmo, olha lá, vendas igual a 700, meta igual a 500. Se as vendas forem maiores ou iguais à meta, a linguagem de programação que eu usei para representar aqui foi no Python. O Python especificamente, o que delimita para o Python o que está dentro do if e o que está dentro do else é esse tabzinho daqui, tá vendo? Tem uma distância aqui, ó. Tem uma distânciazinha daqui. Então isso aqui delimita, olha, tudo que está com tabzinho aqui está dentro do if, tudo que está com tabzinho aqui está dentro do else, tá vendo? Então visualmente, por isso que eu coloquei aqui também, porque além disso daqui ser uma prática boa, visual, em qualquer linguagem de programação que você for fazer, independente se está programando em Python, JavaScript, C++, a linguagem que for, é sempre legal você colocar esses tabzinhos aqui, a gente chama eles de indentação, que nada mais é do que um espaço aqui antes da linha de código, que é o quê? Esse espaço, ele diz para você visualmente, para o programador, quando o programador bate o olho ali, esse comando aqui está dentro de uma estrutura que vem antes dele. É isso que esse espaçozinho aqui está dizendo, olha, esse comando aqui está dentro de uma estrutura que vem antes dele. Qual a estrutura? O else. Esse comando aqui está dentro de uma estrutura que vem antes dele. Qual a estrutura? O if. Tá vendo? A mesma coisa aqui, ó. Em algumas linguagens de programação, como o Python, isso aqui é obrigatório. Em outras linguagens é opcional, mas é uma boa prática também. Então, olha lá. Nesse nosso exemplo, vendas igual a 700, meta igual a 500. Se as vendas forem maiores ou igual a meta, bônus igual a 50. Caso contrário, bônus igual a 0. Nesse caso aqui, o bônus é igual a 50, porque as vendas eram 700. Vamos agora rebuscar um pouquinho mais isso daqui, para a gente trazer um exemplo um pouco mais completo, para ajudar vocês a treinarem essa lógica de vocês. Então vamos lá. Imagina que a sua empresa resolveu valorizar os funcionários que vendem muito. Então agora surgiu uma super meta de vendas, que é de R$ 1.500. Ou seja, se um funcionário vendeu igual ou mais do que a super meta, ele ganha R$ 100 de bônus. Se ele vendeu igual ou mais que a meta, que era R$ 500, ele ganha R$ 50 de bônus. Se ele não bateu nenhuma das duas metas, ele não ganha bônus. Então vamos lá, mesmo passo a passo. Se você quiser, pausa o vídeo e tenta por conta própria construir aí. Mesmo passo a passo. Para alguns de vocês podem estar falando, nossa, Lira, mas muito simples isso. Para outros, não, estou pegando aos poucos. Beleza, cada pessoa vai ter o seu tempo. Inclusive na última aula, que é a próxima aula, na última aula desse curso, eu vou disponibilizar para vocês um link de um site onde vocês podem treinar mais lógicas de programação, com mais exemplos, com mais possibilidades de exercícios, digamos assim, para vocês poderem treinar, se esse for o objetivo de vocês, tá? Mas relaxa que isso aí vai ficar para o último vídeo do curso. Então, vamos seguir aqui, vamos lá. Primeira coisa, vamos anotar todas as informações que estão aqui dentro desse nosso enunciado, vamos colocar assim. Então, primeiro, eu tenho que a super meta é de 1.500, depois eu tenho que a meta é de R$500 e eu vou ter também o valor de vendas do funcionário. Então vou anotar, meta 500, super meta 1.500 e as vendas do funcionário os mesmos R$700 que a gente estava seguindo no nosso exemplo, tá? Então, só botei 700 aqui, você pode botar o valor que você quiser. Agora vamos pensar, o que o nosso código vai ter que fazer? Bom, ele vai ter que avaliar primeiro se o funcionário bateu a super meta. Se ele bateu a super meta, ou seja, se as vendas forem maiores do que 1.500, ele ganha um bônus de R$100. Caso ele não tenha batido a super meta, acabou o código? Não. Então, olha só, vou até abrir o bloco de notas para a gente ir construindo aos poucos isso aqui, ó. Então ele vai ter que avaliar, a gente vai ter aqui a meta, que vai ser 500, a nossa super meta, que vai ser 1.500, e a gente vai ter as nossas vendas, que no caso são 700, beleza? E aí, vamos lá, o que ele vai avaliar aqui? Primeiro ele vai ter que avaliar se as vendas são maiores ou iguais à super meta, então bônus igual a 100. Vai ser basicamente isso. Bônus é de R$100, é de 100. Beleza? Caso contrário, ele não vai acabar. Dentro do caso contrário, preste atenção. Aqui agora, galera, quando a gente está trabalhando com if, com condicionais,
Existem várias formas de você fazer o mesmo exercício. Eu vou mostrar duas para esse exercício aqui, mas você poderia criar uma lógica, no seu caso, que vai dar o mesmo resultado, mas uma lógica diferente, e não tem problema. Lógico, o legal de programação é que você sempre tem, e pode anotar isso aí, sempre você tem mais de uma opção de resolver o mesmo problema, sempre. Quando você começa a tratar condições, você vai ver que você tem várias opções. Então, eu estou fazendo uma aqui, mas eu vou construir duas com vocês. Então, olha só. Se as vendas forem maiores ou iguais à supermeta, o bônus é de 100. Caso contrário, ou seja, no caso contrário, significa que as vendas não são maiores do que a supermeta. Então, elas são menores do que 1.500. Caso contrário, acabou? Não, elas ainda podem ser maior do que a minha meta. Então, caso contrário, dentro do caso contrário, eu vou variar. Se as vendas são maiores ou iguais à meta, então o bônus é de 50. Caso contrário, repara, o que é esse caso contrário? Esse caso contrário é desse if aqui, dessa condicional. Caso contrário, ou seja, caso as vendas não sejam nem maiores do que a meta, nem maiores do que a supermeta, porque esse caso contrário, ele está dentro desse caso contrário aqui. Ele só vai chegar aqui se as vendas não forem maiores do que a supermeta, porque se elas forem maiores do que a supermeta, já acabou aqui e ele não vai nem entrar nesse caso contrário, o seu código. O seu código vai executar isso e depois ele vai pular isso aqui tudo, porque isso aqui está dentro do caso contrário, tá vendo? Então, caso contrário, o bônus é de 0. Beleza? É isso daqui. Isso aqui é uma condição, uma opção. Então vamos lá. Ó. Se as vendas forem maiores ou iguais à supermeta, o bônus é de 100 reais. Caso contrário, se as vendas forem maiores que a meta, o bônus é de 50 reais. Caso contrário, o bônus é 0. Transformando isso aqui em código, olha lá como é que fica. Meta 500, supermeta 1.500 e vendas 700. Aí vamos lá. Se, ó, vou botar aqui, ó, o bloco de notas do lado pra gente ver. Se as vendas forem maiores ou iguais à supermeta, eu traduzi para esse if, ó. If vendas maiores ou iguais à supermeta. Então eu boto dentro desse C aqui tudo que vai acontecer se as vendas forem maiores ou iguais à supermeta. O que tem que acontecer se as vendas forem maiores ou iguais à supermeta? O bônus é de 100. Agora, caso contrário, tá vendo que no caso contrário tem um monte de coisa? Ó, eu abro a chavezinha aqui e só fecho ela aqui. E tá vendo como que o espaçamento antes aqui, ó, essa indentação, esse tabzinho aqui, ele ajuda você a visualizar as informações? Olha lá como é que tá legal. Tudo que tá com tabzinho aqui pra dentro, eu sei que ele só vai executar no caso contrário. Tá vendo? Que abre a chave aqui e fecha a chave aqui. Por isso que esse tabzinho aqui é uma boa prática, independente da linguagem de programação que você vai aprender, tá? Por isso que eu estou falando nesse curso aqui de algoritmos e lógica de programação. Então, caso contrário, se as vendas forem maiores ou iguais à meta, o bônus é de 50. Caso contrário, olha só, esse caso contrário é se as vendas forem não são maiores ou iguais à meta, e também está nesse caso contrário, ou seja, elas não são maiores que a supermeta. Então, se ela não for nem maior que a supermeta, nem maior que a meta, o bônus é 0. Que é exatamente o que está aparecendo aqui. Se você olhar isso aqui em termos de código, olha lá. Se as vendas forem maiores ou iguais à supermeta, olha lá, com as vendas em 700, se as vendas forem maiores ou iguais à supermeta, não vai ser. Caso contrário, se a venda for maior do que a meta, é maior do que a meta, bônus igual a 50. Olha o resultado, bônus igual a 50. Olha esse outro exemplo aqui, mesmo código, só que mudando agora as vendas para 1.600. Se as vendas forem maiores ou iguais à supermeta, opa, é sim. Venda é 1.600, supermeta é 1.500. É maior, então bônus igual a 100, já acaba o código aqui. Ó. Bônus igual a 100, ele nem entra no caso contrário. Agora, vamos tentar resolver isso aqui de uma outra maneira? Vamos. Olha só, digamos que eu tenho a meta, supermeta e vendas. Eu quero avaliar se, por exemplo, as minhas vendas são maiores ou iguais do que a supermeta. Eu posso fazer, e a meta ao mesmo tempo. Eu posso fazer assim, ó. Se as vendas são maiores que a supermeta e a meta ao mesmo tempo. Beleza? Você pode fazer isso daqui. E olha lá, isso daqui, que if é esse? If vendas maior ou igual a supermeta e, em inglês, né, seria um AND, que normalmente em inglês vai ser assim, o comando que você vai dar para esse operador lógico, mas no nosso caso aqui tanto faz a sintaxe, né? E vendas maior ou igual a meta, então significa que ele bateu tanto a meta quanto a supermeta. Nesse nosso caso, você não precisaria fazer dessa forma, porque como são valores numéricos, se ele bateu a supermeta, ou seja, se ele é maior do que 1.500, ele já é maior do que 500 naturalmente. Você não precisa avaliar essas duas condições aqui ao mesmo tempo. Você poderia fazer isso, mas não é obrigatório você fazer isso. Mas, por exemplo, você poderia avaliar até de uma outra forma. Você poderia avaliar assim, ó. Se as vendas... Então vamos escrever a lógica primeiro aqui, ó. Se as vendas são maiores do que a meta. É a primeira coisa que eu vou avaliar. Se as vendas são maiores do que a meta, para saber se o funcionário tem que ganhar algum bônus ou não. Se as vendas forem maiores do que a meta, ele vai ter que ganhar algum bônus. Ele vai ganhar algum bônus. Eu não sei ainda quanto. Caso contrário,
o bônus dele é 0. Bônus é 0, tá vendo? Então, estou construindo a mesma lógica que vai dar o mesmo resultado, só que com uma outra lógica de programação, um outro algoritmo. Vai dar o mesmo resultado, não tem problema, tá certo. Então, olha só, se as vendas são maiores do que a meta, ele vai ganhar algum bônus. Caso contrário, ele não vai ganhar nenhum bônus. Agora, quanto que ele vai ganhar de um bônus? Ou seja, como que eu descubro se ele vai ter que ganhar 50 ou 100 de bônus? Tá aqui, ó. Se as vendas forem maiores do que a meta, ele vai ganhar algum bônus. Qual vai ser esse bônus? Não sei, a gente vai avaliar aqui, ó. Se as vendas forem maiores do que a super meta, ó, vamos aumentar aqui, aumentar aqui. Maiores que a super meta, então bônus é de 100. Caso contrário, bônus é de 50. Por quê? Vem comigo nessa lógica aqui, ó. Se as vendas são maiores do que a meta, eu já sei que é maior do que 500. Então, ou ele vai ganhar bônus de 100 ou de 50. Se as vendas forem maiores do que a super meta, ele vai ganhar um bônus de 100, porque ele bateu a super meta. Caso contrário, o que é esse caso contrário? Caso as vendas não sejam maiores do que 1.500. Só que como esse caso contrário está dentro dessa condição, ele só vai rodar esse comando aqui, esse caso contrário, se as vendas forem maiores do que a meta, ou seja, maiores do que 500, mas menores do que 1.500. Então o bônus dele é 50, porque ele bateu a meta, mas não bateu a super meta. É isso daqui. Traduzindo isso daqui para código, como é que seria na nossa estrutura de código que a gente fez aqui? Ó? Como é que seria isso daqui? Ó? Seria assim, ó, vou escrever aqui. Ó. Se if vendas maiores ou iguais à meta, então vamos construir alguma coisa aqui. Caso contrário, else, tá vendo? Caso contrário, vamos colocar alguma condição aqui. Bom, o caso contrário a gente já viu. Bônus é igual a 0. Então, no caso contrário, bônus é igual a 0. Se as vendas forem maiores do que a meta, a gente tem que avaliar qual vai ser o bônus dele. Caso contrário, bônus igual a 0. Caso contrário, bônus igual a 0. Beleza. Se as vendas forem maiores do que a meta, o que a gente pode colocar? Ó, dentro dessa chavezinha aqui, a gente pode botar assim, ó. Se as vendas são maiores ou iguais à super meta, então a gente vai aqui analisar uma outra condição, tá vendo? Então aqui a gente vai colocar, ó, se for maior do que a super meta, bônus é igual a 100. Caso contrário, else aqui, caso contrário, tá vendo? E olha como é que as indentações vão ajudando a gente. Bônus igual a 50. Então olha só, se as vendas forem maiores ou iguais à meta, ele vai fazer isso tudo aqui. Porque ele abre a chave aqui e fecha a chave aqui, tá vendo? Ele vai fazer isso tudo aqui. Se as vendas forem maiores que a super meta, bônus igual a 100. Caso contrário, bônus igual a 50, porque ele já viu que a venda é maior do que a meta. Caso contrário, ou seja, caso a venda não seja maior do que a meta, o bônus é igual a 0, tá vendo? Esse código ele vai ter o mesmo resultado desse código aqui, seguindo uma outra lógica de programação, seguindo uma outra estrutura, sem problema nenhum. Se vai dar o mesmo resultado, na verdade sim, se vai dar o resultado certo, tá tudo bem. O seu código vai estar tudo certo, tá bom? Então, galera, esse foi o objetivo da aula de hoje. Na próxima aula a gente vai aprender sobre estruturas de repetições, os laços, as estruturas de repetição, para que os principais são o while e o for. A gente vai falar sobre isso na próxima aula e fazer também exercícios em cima disso. E lembrando que na próxima aula eu também vou dar para vocês uma dica de um site onde vocês podem ficar treinando vários exercícios de lógica de programação, justamente para treinar isso de uma maneira super legal. É tipo, parece um joguinho assim, você vai treinando, mas com estruturas, usando essas estruturas que você está aprendendo aqui nesse curso de algoritmo lógica de programação, as estruturas de repetição, estruturas de condição, variáveis, listas de valores e assim vai, assim vai. Beleza? Espero que vocês estejam gostando. Os links disponíveis tanto do material da aula quanto da playlist estão tudo aqui na descrição. Grande abraço e até a próxima aula.